Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 135. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 2 Samuel, dos capítulos 13 ao 15. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos para ler a Tua Palavra, aprender mais de Ti, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão, abra os nossos olhos e que nós possamos ver os Teus propósitos para as nossas vidas, que possamos ver algo novo sobre Você, como nós nunca vimos antes, que possamos Te amar ainda mais e mais. Remova todas as mentiras que tenhamos acreditado por não entender alguma passagem bíblica, mas coloque as Tuas verdades, Pai, e nos ensina a ler Tua Palavra com o auxílio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 13. Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita, era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e
se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnão lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não quiseres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. 2 Samuel capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e a instruiu sobre o que ela deveria fazer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajude-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra.
O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei cuidar do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre minha família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o para mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. E disse a ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que eu lhe vou perguntar. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se, rosto em terra. Abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, seguindo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os teus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. 2 Samuel capítulo 15. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem,
cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o egiteu, marchou com todos os seus soldados e com as suas famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo à sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Ahimaaz, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram.
Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o Arquita, Uzai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do seu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes, Zadok e Abiatar, estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aiamás e Jonatas. Por meio deles, me informe tudo o que você ouvir. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. 2 Samuel 13 é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. Ele não apenas expõe a corrupção moral na casa de Davi, mas também revela como a omissão diante da injustiça pode desencadear tragédias ainda maiores. Se há algo que aprendemos com esta passagem, é que o silêncio diante do pecado nunca é uma solução, é um atraso para o desastre. Imagine um castelo em chamas, mas ninguém grita fogo. Todos percebem o perigo, mas ninguém age. Assim é a história de Tamar, Amnon e Absalão. O rei Davi, que outrora fora um guerreiro destemido, agora hesita em exercer sua autoridade como pai e juiz. Sua omissão custará caro, pois abrirá caminho para mais tragédias dentro da sua própria casa. Esse capítulo traz à tona questões muito difíceis, como abuso, manipulação e vingança. Tamar é uma vítima de um crime brutal cometido pelo seu próprio irmão. Amnon, dominado pelo desejo, transforma a paixão em perversão. Jonadab, o conselheiro astuto, ensina não a justiça, mas a estratégia para enganar. Absalão, por sua vez, guarda o ódio e espera o momento certo para se vingar. E Davi? Ele se ira, mas nada faz. A pergunta é: o que acontece quando a justiça falha? Davi, um grande rei, mas um pai ausente. Soube do ocorrido e ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude. A omissão de Davi é um dos fatores que permitiram que essa tragédia crescesse. Como rei, ele deveria aplicar a justiça. Como pai, deveria defender sua filha. Mas ele não fez nada. Sua passividade pode ter sido influenciada por seu próprio passado. Ele mesmo havia caído em pecado com Batseba e sido confrontado pelo profeta Natã. O pecado de Davi abriu brechas para que a sua casa fosse marcada pela violência e tragédias. Sua falta de disciplina com Amnon criou um ambiente onde a impunidade reinava. Enquanto isso, Absalão, irmão de Tamar, viu tudo e tomou sua própria decisão. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. O silêncio de Absalão não significava esquecimento, mas planejamento. Ele decidiu esperar o momento certo para vingar sua irmã. A Bíblia nos ensina que a disciplina é essencial para evitar tragédias como essa. Davi falhou nesse papel e a sua família sofreu as consequências. A falta de ação de Davi abriu caminho para que Absalão assumisse a justiça em suas próprias mãos, o que traria ainda mais sofrimento para sua família. O silêncio diante do erro nunca é uma solução. Como pais e líderes, devemos aprender a corrigir com sabedoria e justiça para evitar tragédias ainda maiores no futuro. O capítulo 14 de 2 Samuel nos coloca diante de um dos momentos mais intrigantes da história de Davi.
seu conflito interno sobre o destino de Absalão. O rei deseja seu filho de volta, mas não sabe como lidar com as consequências de seu pecado e rebelião. Joabe, percebendo a angústia de Davi, recorre a uma estratégia inusitada. Usa uma mulher astuta para criar uma parábola viva que desperta o coração do rei. Com um enredo semelhante ao de Natã, lá no capítulo 12 de 2 Samuel, essa história fictícia leva Davi a refletir sobre a sua própria incoerência e a reconsiderar sua postura. A grande questão que esse capítulo nos faz refletir é: será que um retorno sem arrependimento verdadeiro pode realmente restaurar um relacionamento quebrado? Absalão volta, mas a distância entre ele e o seu pai ainda permanece. O perdão formal acontece, mas a reconciliação profunda nunca se concretiza. Bom, para entendermos melhor essa história, Joabe, sempre astuto, ele buscou uma solução criativa quando ele percebe a tristeza de Davi por Absalão. Então ele escolhe uma mulher de Tecoa para encenar uma história fictícia e despertar a compaixão de Davi. Essa mulher, instruída por Joabe, finge ser uma viúva em grande sofrimento. Sua abordagem é um exemplo de como a sabedoria humana pode ser usada para resolver conflitos complexos, embora nem sempre de forma totalmente honesta. A história fictícia começa quando a mulher relata ao rei que os seus 2 filhos brigaram, resultando na morte de um deles. Agora os parentes exigiam a morte do sobrevivente, o único herdeiro da família. A viúva teme perder sua última centelha e implora pela intervenção de Davi. Essa narrativa emocional é criada para refletir o dilema de Davi com Absalão: punir o pecado ou preservar a linhagem da família. Davi, tocado pela história, garante proteção à mulher. Ele promete que ninguém tocará no filho dela. No entanto, a mulher insiste até que Davi faz um juramento, garantindo a vida do jovem. Esse compromisso abre caminho para a verdadeira intenção da história. A mulher conecta a sua história ao caso de Absalão. Ela afirma que Deus não tira a vida, pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Essa afirmação é um poderoso lembrete do caráter gracioso de Deus, que sempre busca restaurar os afastados. Davi percebe que Joabe está por trás dessa encenação. A mulher admite o plano, mas não antes de elogiar a sabedoria do rei, comparando-a a um anjo de Deus. A mensagem central aqui é clara: reconciliação exige ação, mas sem arrependimento genuíno, a restauração é incompleta. Davi, então, pressionado pela história contada pela mulher, ordena que Joabe traga Absalão de volta de Jesus. Esse momento parece ser uma vitória para Joabe, que conseguiu o que queria, e para Davi, que finalmente estaria perto do seu filho novamente. No entanto, a ausência de arrependimento por parte de Absalão e a hesitação de Davi em receber o filho criam uma tensão que marca essa reconciliação como incompleta. Quando Absalão retorna a Jerusalém, Davi não permite que ele compareça à sua presença. Essa decisão revela o conflito interno do rei. Ele quer perdoar, mas não consegue lidar com as implicações morais e políticas do retorno de Absalão. Davi teme parecer indulgente com o pecado do seu filho, o que poderia comprometer sua autoridade como rei. Essa hesitação impede um relacionamento verdadeiro entre os dois. Esse capítulo também destaca a beleza de Absalão, afirmando que da cabeça aos pés não havia nenhum defeito nele. Ele era admirado em todo Israel, não apenas por sua aparência, mas também por seu cabelo, que cortava anualmente e pesava cerca de 2,4 kg. Esse detalhe pode parecer insignificante, mas mais tarde, lá na frente no capítulo 18, que nós chegaremos em breve, o cabelo dele se tornaria a causa de sua morte. O destaque dado à aparência física de Absalão sugere que ele era alguém carismático
e influente, características que o ajudariam a conquistar seguidores na sua futura rebelião contra Davi. No entanto, essa ênfase na aparência externa contrasta com seu caráter interior. Embora ele fosse impressionante por fora, por dentro carregava ressentimento, orgulho e uma ambição descontrolada. Nesse capítulo também descobrimos que Absalão teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, um nome que provavelmente escolheu em homenagem à sua irmã, que havia sido violentada por Amnon. Esse detalhe reforça que o ressentimento contra Davi ainda queimava em seu coração. A falta de um relacionamento restaurado com o pai e a sua postura vingativa indicam que ele nunca superou completamente a dor do passado. Para terminar, Absalão tenta chamar Joabe para interceder por ele diante do rei, mas Joabe ignora. Irritado, mais uma vez Absalão recorre a uma atitude extrema, manda queimar o campo de cevada de Joabe. Esse comportamento revela sua impaciência e tendência a recorrer à força para conseguir o que ele deseja. Ele não estava disposto a esperar pela restauração do relacionamento de forma natural. Então ele acabou tomando medidas drásticas para forçar uma resposta. Mas Joabe percebe que não tinha escolha por conta de tudo isso que estava acontecendo e atende o pedido de Absalão e leva a mensagem ao rei. Davi finalmente permite que Absalão entre em sua presença. No entanto, o que acontece é uma reconciliação superficial. O beijo do rei não indica uma restauração genuína. Não há conversa, perdão expresso ou um verdadeiro arrependimento de Absalão. É um gesto político, não um ato de restauração emocional. Esse momento se torna um alerta sobre a importância da reconciliação verdadeira. Absalão está de volta, mas a ferida entre o pai e o filho continua aberta. Isso nos lembra que apenas um perdão sincero pode curar relacionamentos quebrados. E no capítulo 15, nós vamos presenciar a traição de Absalão. A traição é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. E poucas histórias da Bíblia retratam isso com tanta intensidade quanto deste capítulo 15. Imagine um pai que construiu um reino sólido, venceu batalhas impossíveis, conquistou a lealdade do povo. Agora esse mesmo homem precisa fugir do próprio filho, que conspira pelas sombras para tomar o seu trono. Esse capítulo nos leva ao momento em que Absalão, filho de Davi, orquestra um golpe para tomar o reino de Israel, manipulando o povo, enganando o próprio pai e provocando uma das maiores crises da história do povo de Deus. Mas o que leva um filho a trair o próprio pai? Como um rei escolhido por Deus se vê forçado a fugir de sua própria cidade? Essa é uma história de ambição que, sem controle, pode levar à destruição. Absalão não tomou o trono à força de imediato, mas conquistou a simpatia do povo com uma estratégia sutil. O texto diz que Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Essa imagem poderosa transmitia ao povo uma impressão de autoridade e liderança. O verdadeiro golpe, porém, aconteceu no coração do povo. Absalão acordava cedo e ficava perto do portão da cidade, o lugar onde as causas legais eram apresentadas ao rei. Ele abordava aqueles que vinham buscar justiça e dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Isso criava a ideia de que Davi era indiferente às necessidades do povo, enquanto ele, Absalão, seria um líder mais acessível e justo. O toque final da manipulação foi a forma como ele tratava as pessoas. Quando alguém se inclinava diante dele, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Ele não apenas falava o que o povo queria ouvir, mas criava laços emocionais com eles. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Esse trecho nos ensina sobre os perigos das falsas promessas e da ambição disfarçada
de boas intenções. Muitas vezes, líderes carismáticos manipulam multidões, oferecendo soluções simples para problemas complexos. O próprio Jesus alertou sobre os falsos mestres que viriam disfarçados em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O cristão precisa de discernimento para não ser enganado por discursos bonitos, mas vazios. Devemos sempre comparar as palavras dos líderes com as verdades das Escrituras e lembrar que o coração humano é enganoso. Depois de 4 anos construindo a sua imagem, manipulando o povo, Absalão decidiu agir. Ele pediu permissão a Davi para ir até Hebrom. Este pretexto religioso escondia sua real intenção: declarar-se rei. Hebrom não foi escolhida por acaso. Foi ali que Davi começou seu reinado sobre Judá. Absalão sabia que tomar esse lugar simbolizaria uma continuação do governo de seu pai, ganhando mais legitimidade diante do povo. O golpe foi cuidadosamente planejado. Ele enviou mensageiros secretos a todas as tribos de Israel, ordenando que, ao ouvirem o som das trombetas, proclamassem: Absalão é o rei em Hebrom. Enquanto isso, ele convidou 200 homens de Jerusalém que, sem saber de nada, participaram da conspiração. Além disso, Absalão conquistou o apoio de Aitofel, o principal conselheiro de Davi, o que fortaleceu a sua rebelião. Quando a notícia da revolta chegou a Jerusalém, Davi percebeu o perigo iminente. Ele disse aos seus servos: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. A decisão de Davi pode parecer covardia, mas na verdade era uma estratégia sábia. Ele não queria transformar Jerusalém em um campo de batalha, evitando um massacre na cidade. Além disso, a sua saída permitia que ele se reorganizasse e buscasse a orientação de Deus. Mesmo diante da traição, Davi ainda tinha servos fiéis. Eles responderam: teus servos estão dispostos a fazer o que o rei, o nosso Senhor, decidir. Esse apoio foi essencial para a sobrevivência do rei. Davi partiu com a sua família e seguidores, deixando para trás as concubinas para cuidar do palácio. E esse detalhe vai ser crucial mais tarde, quando Absalão cometer um grande pecado público com essas mulheres. A fuga de Davi é um reflexo de muitas situações que enfrentamos na vida cristã. Às vezes, a melhor resposta ao confronto não é lutar, mas confiar na direção de Deus. Jesus também enfrentou traição, mas não reagiu com violência. Em vez disso, confiou no plano do Pai. Amém. Quantas informações importantes para entendermos as histórias bíblicas sobre o plano de Deus na vida do ser humano. Que Ele continue falando aos nossos corações e nos transformando com a Tua palavra. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.